Eduardo Bolsonaro fez uma postagem, olha aqui, a cretinice desse povo. Eu gostei da resposta do Danilo Gentili. Olha aqui. Eduardo Bolsonaro embaixo aqui, ele colocou, ó, 14 anos de prisão para uma mãe de 2 filhos por ela ter escrito uma frase em uma estátua com batom é algo simplesmente inaceitável em qualquer país minimamente civilizado. Aí o Gentili foi lá e comentou, disse assim, ó, a culpa disso é sua e do seu pai, que ficaram instigando convulsão social para tentar dar golpe. Quando essa mulher estava sendo presa, você e seu pai fugiram para a Disney e voltaram falando que eram arruaceiros. Vocês usaram essa mulher antes e continuam usando agora, filho da puta, canalha, covarde. E é exatamente isso que eles estão fazendo. E não é só ela, não. O Clezão também. Dizendo que o Clezão, o sangue do Clezão está nas mãos de Alexandre de Moraes. Não. O sangue do Clezão, que morreu na Papuda, preso em decorrência do 8 de janeiro, está nas mãos de quem incitou ele com mentiras, fake news, teoria de conspirações e levou o Clezão lá para o 8 de janeiro. O sangue está nessas mãos que tem endereço certo e determinado, que é Bolsonaro e sua organização criminosa. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, está fazendo aquilo que a Polícia Federal está solicitando e o Procurador-Geral da República está denunciando. Só isso que eles estão fazendo. Condenação por 5 crimes. Não é porque pinchou, perdeu o mané, não. E Bolsonaro, olha aqui. Bolsonaro convoca igrejas a incitar revolta contra o STF com fake news sobre Débora, a pichadora da estátua. Por que ele está fazendo isso, André? Se ele chamou os golpistas assim que ele voltou dos Estados Unidos de arruaceiros. Eu vou te mostrar um vídeo onde o Bolsonaro chamou esse povo de terrorista. Bolsonaro chamou esse povo de terrorista. Quando eles fizeram os atentados ali, preparando o ambiente para o 8 de janeiro. Aí ele viu que o trem ia ficar feio para ele, aí o que ele fez? Ele deu entrevista e chamou esse povo de terrorista. Esse mesmo povo que hoje ele está pedindo anistia. Mas por quê? Porque a anistia é para ele. A anistia não é para esse povo. A anistia é para ele. Porque ele está morrendo de medo de ir para a cadeia. Bolsonaro fugiu do dia 30 de dezembro de 2022 para criar um álibi, porque sabia que ocorreu o 8 de janeiro, segundo a Polícia Federal e segundo o Procurador-Geral da República. Bolsonaro fugiu no dia 12 de fevereiro de 2024. 4 dias antes, teve a Operação Tempus Veritatis, em que Bolsonaro achava que ia ser preso. Correu, dia 12 de fevereiro de 2024, foi para a Embaixada da Hungria, morrendo de medo. É um fujão, é um covarde. Assim como seu filho, que agora foi para os Estados Unidos, dizendo que é um exilado político, está numa mansão de não sei quantos milhões de dólares, tem uma empresa lá, perto da mansão dele, está cuidando da vida dele, dos negócios dele. Por quê, André? Porque ele sabia que ia estar lascado aqui no Brasil. Foi aberto um processo administrativo disciplinar contra ele, Eduardo Bolsonaro, que começou o primeiro a atacar a Polícia Federal. Ele vai perder o cargo dele de escrivão da Polícia Federal. É a primeira situação. E daqui a pouco ele, cavando a própria cova dele lá nos Estados Unidos, ele vai responder por atentado à soberania nacional. E diz que é um exilado político aqui, porque no Brasil era perseguido, ganhando 47 mil reais para não trabalhar bem do interesse público. Que ditadura que é essa? O pai dele tá até bronzeado, porque estava na praia, andando de jet ski junto com Silas Malafaia. Que ditadura é essa? Ditadura que deixa Silas Malafaia cada dia mais multimilionário, com os dízimos e ofertas dos fiéis, que tem a plena liberdade de fazer isso num país democrático. Que ditadura é essa em que Bolsonaro recebe mais de 40 mil reais do PL? Sua mulher recebe mais de 40 mil reais do PL.
Bolsonaro recebe a aposentadoria dele enquanto capitão, recebe a aposentadoria dele enquanto deputado federal, que se aposentou enquanto deputado federal também. Que ditadura que é essa? Eduardo Bolsonaro, ano passado, gastou mais de R$1 milhão de verba parlamentar. Está no portal da transparência. Que ditadura que é essa? E Bolsonaro volta para a cena do crime, morrendo de medo de ser preso. Vamos mostrar Bolsonaro aqui, falando dos golpistas? O que lá atrás, antes dele começar por essa luta por anistia, que é para ele mesmo, o que ele falou dessa galera golpista? Vamos ver aqui? Ai, ai, esse povo é uma vergonha. Que não dá, gente. Não dá para aceitar. Antes de dizer o que eu falo. A gente arrastava multidões. Pô, vamos esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência. É esse aqui não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá por aqui. Boa noite. Quando eu vejo alguém... Teria muito... Você é um bandido. Não há menor... A polícia... O senhor teve atualmente... Um dia eu tiver poderes para tal, né? Não é esse. Esse aqui eu vou mostrar para vocês agora também, já que tá aqui, ele falando dos direitos humanos. Porque Eduardo Bolsonaro disse que foi para os Estados Unidos para defender os direitos humanos, né? Olha o que o Bolsonaro falou sobre direitos humanos. Não vai ter 1 centavo para ONG, 1 centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar, vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. Os coitados. E agora, Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos dizendo que vai defender direitos humanos. Está lá em defesa dos direitos humanos. Eu vou achar aqui essa fala de Bolsonaro, que ela é muito importante. Porque tem gente aí vendendo a ideia que Bolsonaro tem dó dos golpistas. Não. Bolsonaro tem dó dele mesmo. Vou achar aqui essa entrevista que ele deu. Aqui, ó. Achei. Não achei. Achei. A gente demora, mas a gente acha. Porque tá lá no fundinho, sabe? Lá no fundinho, escondidinho. Você tem que fazer uma pesquisa tremenda para achar, senão você não acha. Porque eles tentam apagar tudo. O que Bolsonaro falou dos arruaceiros golpistas que agora ele pede anistia, provando que a anistia não é para eles, é para Bolsonaro. Olha o que ele falou aqui. São marginais, a meu entender, terroristas. E tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, especial aqui no DF. E eu já disse que eu não domino, não tenho influência, não tenho nenhum grupo, e nunca convoquei ninguém para ir às ruas. Agradeço do coração essas pessoas que estão na rua apoiando o nosso governo. Agora, nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que o nosso social possa bem trabalhar em se apresentando um crescente esse tipo de movimento. São marginais, a meu entender, terroristas. Isso ele falou, foi antes do 8 de janeiro, quando já começou a galera ali, que estava acampada em frente aos quartéis generais, já começou a fazer o terror. Antes do 8 de janeiro, já começaram a fazer o terror ali, e tal coisa, aí Bolsonaro já, para tentar livrar o dele, não, esse povo é terrorista. E agora? Agora virou tudo santo. Pai de família, mãe de família. E o que ele estava fazendo lá no 8 de janeiro? Se tinha família para cuidar, tinha filho para cuidar, tinha escola dominical para ir de manhã, tinha um culto de adoração à tarde para ir no domingo, que é dia de oração, dia de consagração, dia de cuidar da família, dia que tá junto dos filhos, do esposo. O que ele estava fazendo lá no 8 de janeiro? Aquela
situação horrorosa. Inclusive, Tarcísio, né? Vamos mostrar Tarcísio mentindo aqui também? Colocando como pobre coitado lascado. Vamos ver os pobres coitados lascados do Tarcísio e de Bolsonaro. Vamos ver juntos aqui. Está aqui para exigir a anistia daqueles inocentes que é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal, que receberam penas desarrazoadas. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios. O que eles fizeram? Usaram batom? Então é correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. tudo foi destruído. Se tivesse algum ministro do Supremo Tribunal Federal lá dentro do Supremo, eles teriam assassinado o ministro. Se Lula tivesse lá dentro do gabinete dele, da presidência, eles tinham matado o Lula. Ou Geraldo Alckmin da mesma forma. E agora virou tudo santo. Tudo santinho do pauoco. Mas o que eles queriam mesmo, Andréia? Eles queriam dar um cheque em branco para Bolsonaro matar quem ele quisesse matar, que se levantasse contra ele. André Janones explicou isso muito bem. E mandou a real para a galera. Olha aqui. Inclusive, André Janones disse que Alexandre de Moraes está errado. 14 anos é pouco. E eu mostrei para vocês, né, que o PGR queria 30 anos de cadeia. Um absurdo que acaba de acontecer no STF, eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora tivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na Estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse, no nosso país, instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer. Coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara. A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar, que o Bolsonaro pudesse torturar sem pagar por isso, para implementar a ideologia dele. Então fica aqui o meu repúdio, vocês sentem o dedo, compartilhem esse vídeo e a gente espera que os outros ministros possam rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes e dar uma pena justa para essa canalha, essa bandida que tentou acabar com a democracia, tentou entregar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares nas mãos de um golpista ditador sanguinário que é Jair Messias Bolsonaro. E diante desse contexto, eu te pergunto, 14 anos é muito? Eu acredito que ela vai pegar ali uns 12 anos, 12 a 14 anos. Réu primária, vai ter o desconto, não vai ficar nem 5 anos presa. Nem 5 anos presa. E se Bolsonaro tivesse alcançado o golpe de Estado que ele queria e que a Débora trabalhou para isso, Bolsonaro estaria matando em nome de Deus. Eu e você. E é isso que ela lutou e tentou fazer. Ela não está sendo condenada porque escreveu "Perdeu, mané", não.
ela está sendo condenada e será condenada porque cometeu 5 crimes, que colocaria todo cidadão brasileiro em perigo iminente de morte, de assassinato, de sumiço, de ir para o pau de arara, de ser torturado e de ser preso, só porque pensa diferente daquilo que Bolsonaro entendia que era o correto, um golpe de Estado. Seríamos mortos em nome de Deus se Bolsonaro tivesse conseguido o golpe de Estado que ele tentara. É muito grave. E Bolsonaro hoje tentando normalizar isso. Isso é muito grave. E daqui a pouco eu vou falar que anistia já teve. Anistia já teve e muitos não aceitaram a anistia. Por quê? Porque é ideológico. Porque são golpistas e continuam sendo golpistas. E se tiverem a oportunidade, darão o golpe novamente. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas eu quero ver a fala sempre muito real do deputado distrital Chico Vigilante. Todo mundo falando, porque o Xandão é um malvadão, porque ele aplicou uma pena de 14 anos numa senhorinha que pintou ali na estátua lá da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, uma cabeleireira que pintou, perdeu o mané. A história não é bem assim, meu povo. Esse pessoal estava concentrado ali no quartel-general do Exército Brasileiro, aqui em Brasília, desde outubro de 2022. Eles aprontaram no dia 12 de dezembro de 2022, ou melhor, no dia 12 de outubro de 2022, 12 de outubro, quando da diplomação do presidente Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tocaram fogo em ônibus, invadiram e depredaram uma delegacia aqui em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, espalharam 50 botijão de gás no meio da pista para causar acidente, explosão de botijão de gás de cozinha, tudo isso é ato de terrorismo. Depois, no dia 24 de dezembro de 2022, 24 de dezembro, véspera do Natal, eles colocaram aquela bomba num caminhão-trem com 66 mil litros de querosene de aviação, ali no aeroporto de Brasília. Se o caminhão-tanque adentra do terminal de combustível, que tem milhões de litros de combustível lá, o aeroporto de Brasília teria ido pelos ares de milhares de pessoas, teria morrido naquela noite, véspera do Natal. Eles também planejaram e foram lá colocar uma bomba na rodoviária de Brasília. Quem conhece Brasília sabe que a rodoviária que faz a ligação entre as asas norte e sul aqui de Brasília, 700 mil pessoas passam ali diariamente. Portanto, se explode a rodoviária na véspera do Natal, milhares de pessoas teriam morrido naquele dia. Eles ainda planejaram colocar bombas para derrubar as estações, os postes de alta tensão de Furnas, que era para desconectar a energia no Brasil inteiro. Tudo isso era tentativa de fazer com que tivesse a GLO e o Lula não tomasse posse. Isso foi feito dia 24 de dezembro. Depois, no dia 8, foi o ápice de todos os atos terroristas que eles tinham planejado, quando invadiram o Congresso Nacional, depredaram o Congresso Nacional, depredaram o Palácio do Planalto e depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não era senhorinhas que estavam com a Bíblia debaixo do braço, não era cabeleireira que escreveu lá simplesmente perdeu o mané. São terroristas que precisam ser punidos de maneira exemplar. Todos e todas têm que ser punidos de maneira exemplar, para que nunca mais eles atentem contra a democracia no nosso país. Eleição, você perde e você ganha. Quando você perde uma eleição, você se recolhe, vai preparar a próxima campanha para disputar a próxima eleição. Não era tentar
fazer um golpe para implantar uma ditadura sanguinária no Brasil. Se eles tivessem implantado essa ditadura, certamente eu não estaria aqui falando com vocês, porque teria sido um dos que teria sido assassinado pelos terroristas que estavam ali para fazer com que a ditadura voltasse ao Brasil. Portanto, não venham com essa história de que era uma senhorinha cabeleireira que estava lá rezando e por isso foi condenada. Não tem nada disso. São terroristas que precisam ser punidos de maneira exemplar. Um abraço aí do Chico Vigilante. Falou tudo, Chico Vigilante, deputado distrital do DF. Agora, tem muitas pessoas que misturam alhos com bugalhos. Você criticar um poder, você pode criticar um poder. Você pode até atacar. Pode, André, pode xingar e tal, só que aí você vai responder. Você vai responder, se for um ataque verbal, você vai responder por injúria, calúnia, difamação, pode também se tratar de incitação ao crime. Você pode ir lá no STF, tentar destruir lá, você vai responder pelo seu crime. Agora, quando, presta atenção que isso aqui é uma diferença muito, muito importante. Muito importante. Quando você ataca o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional, porque você quer destituir um presidente eleito, isso tem lei específica, a Lei de Segurança Nacional, que diz que é golpe de Estado, que é tentativa de golpe de Estado. Porque você tem um elemento subjetivo, que é a vontade livre e consciente de alcançar um objetivo. O elemento volitivo de quê, Andréia? De destituir um presidente eleito pelo povo, pelo sistema eleitoral e tudo mais. Isso é crime. É tentativa de golpe. É tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, está numa legislação específica. Porque tem muitos bolsonaristas que falam, mas o PT já atacou o Supremo, já atacou tudo. Quem atacou e abusou vai responder, mas nunca, mesmo quando o Lula foi preso, nunca a esquerda atacou o Supremo para derrubar o Supremo, para derrubar o parlamento, para derrubar um presidente eleito, nem quando o Bolsonaro ganhou as eleições. O que Lula fez? O que Haddad fez? Reconheceu e parabenizou. Parabéns, que tem um bom mandato. Entendeu a diferença? A diferença é que tem lei específica para atentado contra o pleito eleitoral, contra aquela pessoa que é eleita. Por quê? É um atentado direto contra a democracia. E quando você atenta contra a democracia, você está tentando, na verdade, tirar o poder do povo. Escolher quem vai ser o seu representante. É a tentativa de destruição da democracia. Por isso que é tão grave o que aconteceu. E eles invadiram, e eles fizeram e destruíram e foram para cima para matar, para destruir, para, enfim, derrubar um presidente eleito. Sem qualquer tipo de prova, de fraude, de nada, nem os militares acharam. Nem a auditoria feita de militares a mando de Bolsonaro acharam nada. Mas eles insistiram. Por quê? Porque Bolsonaro queria continuar na mamata. No toma lá da cá, com a caneta na mão, com os privilégios, com cartão corporativo, né? Com tudo que ele tinha direito e que não tinha. E democracia não é isso. A democracia existe a temporalidade do poder, exatamente para ninguém se perpetuar no poder. Ora você ganha, ora você perde. Ora você está no poder, ora você vai ter que deixar o poder. Isso é democracia. E Bolsonaro não queria sair. Aí começou todo esse levante. E entrou nas ideias fracas, usando notadamente do fundamentalismo religioso, a partir de mercenários da fé, líderes religiosos, que na verdade são verdadeiros mercenários na fé, para fazer a cabeça das pessoas, tirar qualquer capacidade reflexiva e crítica, para que elas agissem como manada.
sem qualquer pensamento crítico, analítico, nada, agindo como primatas. E foram levados para o matadouro. Enquanto a cúpula recuou e deixou vocês irem para o matadouro. E agora está pedindo anistia para quem? Para Bolsonaro. E não vai ter. Não haverá anistia. Estão dizendo que a anistia vai pacificar o Brasil. Mentira. A anistia não vai pacificar o Brasil. A anistia vai gerar um grupo mais violento e mais organizado para uma nova tentativa de golpe. É isso que a anistia vai fazer. Se porventura for aprovada, coisa que não será. O que traz pacificação social é o mínimo de respeito, de ordem, de respeito à diversidade, de respeito ao pluralismo político, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios constitucionais, que Bolsonaro jogou tudo para a lama. Dentro das 4 linhas da Constituição, Bolsonaro será condenado e vai responder pelos seus crimes. E não vai sozinho. Já levou um monte e vai levar mais um monte. Julgamento já está marcado. O início do julgamento de Bolsonaro é amanhã, onde haverá análise da denúncia e o recebimento respectivo da denúncia. Instalado está o processo criminal contra Bolsonaro e mais 7, que é a cúpula, que eu vou te mostrar aqui, ó. São esses aqui, ó. Tá aqui, ó. Amanhã. Julgamento já está marcado. Nós vamos começar a transmissão 8h30 da manhã. Vai começar às 9h30. Mas nós vamos começar aqui no horário de sempre, 8h30, onde eu vou te passar todas as informações e atualizações do dia. E 9h30 vai começar a sessão e nós vamos acompanhar juntos. Vai começar o julgamento desses aqui, ó, por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado. Procurador-Geral da República, se seguir o que a Polícia Federal fez, o que o Procurador-Geral da República fez, é 64 anos de cadeia. Se a Débora vai pegar de 12 a 14 anos, 60, tá bom, tá? 60 anos. Vai começar amanhã no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma. Nós vamos acompanhar juntos aqui. Quem será, André, o início do julgamento? Que vai haver análise do recebimento da denúncia. Contra Bolsonaro, contra o diretor-geral da ABIN de Bolsonaro, hoje o deputado federal Alexandre Ramagem, Almir Garnier, almirante de esquadra, era o chefe da Marinha durante o governo Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que era o chefe da ABIN, né, paralela de Bolsonaro, General Heleno, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, que fez a delação, deve ter pena menor em decorrência disso, o general Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro e que cedeu a Bolsonaro porque ele era o comandante da auditoria que foi feita nas urnas eletrônicas. Fizeram um relatório, ele conversou com Bolsonaro, não tinha fraude, não tinha nada. Fizeram um relatório dizendo que não tinha, aí ele foi pressionado por Bolsonaro, a polícia alcançou essas provas e ele fez um novo relatório, deixando meio em aberto se tinha fraude ou não, porque ele cedeu aos pedidos de Bolsonaro e toda a situação. Vai tentar tirar o dele da reta, né? E vai ter mais delação, viu, gente? Se brincar.
Quando esses generais aqui perceberem que Bolsonaro vai tentar tirar o dele da reta, eles vão entregar tudo. Tem também aqui o general Braga Neto, que está preso. General Braga Neto foi ministro da Defesa de Bolsonaro, foi ministro do gabinete de Bolsonaro e foi também o vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Por que eu digo que vai haver mais delações? Muito possivelmente. Pelo menos vão tentar diminuir a pena. Talvez a delação eles não consigam, mas eles vão passar a colaborar com a justiça para tentar diminuir um pouco a pena deles. Por que eu digo isso? Bolsonaro não tem defesa. A Polícia Federal foi muito competente. Não sem razão, tantos ataques à Polícia Federal. Polícia Federal conseguiu alcançar provas materiais irrefutáveis, áudios, vídeos, documentos, tudo que você imaginar. Até porque eles deixaram rastros, porque estavam certos da impunidade, estavam certos que não seriam responsabilizados e se lascaram. Diante desse contexto, Bolsonaro não tem defesa. E a defesa formal, processual, que ele está tentando causar para conseguir prolongar o processo ou criar qualquer situação, o Supremo está sendo muito cauteloso. Tanto que está colocando para o plenário decidir, já decidiu, Cristiano Zanin pode participar, porque a defesa de Bolsonaro disse que Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes não poderiam participar do julgamento. O plenário do Supremo Tribunal Federal. Não vou dizer por 11-1, porque o ministro presidente não votou, porque ele já tinha dado o posicionamento dele de forma monocrática, dizendo que os 3 tinham que participar e eram competentes. Então ele não participou. Foi por 10-1 o julgamento. Só André Mendonça que disse que Flávio Dino e Alexandre de Moraes não poderiam participar. Todos os outros ministros, inclusive Nunes Marques, disse que todos poderiam participar do julgamento. Então, todas essas questões processuais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a partir dos recursos da defesa de Bolsonaro, está levando para o plenário. Por quê? Para não haver lá na frente nenhum tipo de situação, foi cerceado o meu pedido, foi cerceada a defesa e tal e coisa. Entendeu, meu querido? Então, toda essa situação. E como o Bolsonaro não tem defesa material, o que Bolsonaro vai fazer? Eu li, gente, o relatório. Bolsonaro só tem uma defesa. Só uma defesa. Ele não tem outra defesa. Que é essa defesa que eu acredito que a defesa dele vai apresentar. Que a defesa dele vai apresentar uma outra defesa. Como que vai funcionar? Vai haver a fala do Procurador-Geral da República aqui, tal e coisa, pedindo a condenação, falando dos crimes, tal, denunciado nos artigos tal, aí depois a defesa de cada um desses aqui vão falar, tanto que vai ser dia 25 e dia 26, o julgamento. A defesa de cada um vai falar para que não haja o recebimento da denúncia, tal. Aí depois o PGR fala de novo, ratificando o pedido dele para o recebimento da denúncia. Aí a primeira turma decide. A primeira turma vai decidir pelo recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, vai marcar uma nova sessão, onde vai começar o julgamento. O PGR começa falando e pedindo a condenação por isso, por aquilo, os 5 crimes. Aí vem a defesa. Aí é hora de apresentar a defesa material. Porque a defesa que foi apresentada até agora é defesa preliminar. Bolsonaro não entrou de fato de verdade naquilo que ele quer colocar como defesa, não. Aí ele vai apresentar a defesa dele e vai abrir o jogo aqui, para todos os 33 que foram denunciados junto com ele. A única defesa que ele tem é colocar a culpa nos generais. A única defesa que Bolsonaro tem é dizer que ele, que estava sendo constrangido pelos militares, é ele que estava sendo vítima para que ele decretasse um golpe de Estado que ele não quis, mas que ele foi pressionado pelos militares e por tudo mais, e que mesmo assim ele resistiu, e por isso que ele não assinou o documento. É a única defesa que Bolsonaro tem. E mesmo assim,
Não vai colar. Por quê, Andréia? Mas deixa eu abrir o parênteses. Quando ele fizer essa defesa dele, que é a única que ele tem, ele vai jogar 33 pessoas aliadas dele, do primeiro escalão, general, ajudante de ordem, vários tenentes-coronéis, assessores, ele vai jogar na boca dos leões. Quando eles perceberem isso, eles vão abrir o bico, sim. Porque se eles não abrirem o bico, eles vão se lascar. Porque Bolsonaro, covarde, vai tentar tirar a responsabilidade dele e jogar nos outros grupos aqui. É a única coisa que ele tem. Aí você vai ver o bicho pegar. E Bolsonaro, ele vai jogar a gasolina para pagar a fogueira. E vai se lascar. Porque não tem outro caminho. Então, amanhã nós vamos acompanhar aqui o início do julgamento, que vai ser o recebimento da denúncia na primeira turma. A live vai começar, como sempre, 8h30. Vou passar todas as informações do dia, normalmente, atualizações, e vamos entrar juntos no julgamento, que vai até às 14h30. Aí, no dia 26, tem mais uma sessão. Nós vamos acompanhar tudo. Eu, você e eu aqui no canal. A live já está até marcada já aqui no canal, tá? E esses outros aqui, ó. Dia 8 de abril será o início do julgamento de todos esses aqui, ó. Que, como eu disse para vocês, assim que eles perceberem qual é a defesa de Bolsonaro, todos esses aqui são militares, generais e tenentes-coronéis, salvo o último aqui, que é policial federal. Quando esses grupos perceberem... Dia 29 e dia 30 de abril vai ser o início do julgamento desse grupo aqui, ó. Que tem Felipe Martins, que era assessor especial de assuntos internacionais de Bolsonaro, ex-ajudante de ordem, tenente-coronel Marcelo Câmara, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o secretário especial da Presidência da República, general Mário Fernandes, que está preso já, a delegada Marília, delegada da Polícia Federal, que trabalhava junto com o ministro da Justiça, Anderson Torres, e também do Reinaldo, que era secretário de Segurança Pública do DF à época do 8 de janeiro. Tudo com data marcada para o início do julgamento com o recebimento da denúncia. Mas o bicho vai pegar mesmo. É depois que houver essa sessão aqui do recebimento da denúncia, é depois. Quando houver a primeira sessão do julgamento em si, onde Bolsonaro, a sua defesa, vai ter que apresentar a sua defesa de verdade. Aí todos descobrirão que Bolsonaro vai jogar, na minha opinião, eu estou dando a minha opinião, pelo que eu li das provas alcançadas pela Polícia Federal. Bolsonaro vai jogar todos esses aqui, ó, os 33, na cova dos leões, para tentar salvar a sua pele e tirar o dele da reta. Curte, que o YouTube leva isso para mais pessoas, tá bom? Meu querido, muito obrigada pela sua presença, pela sua sapiência, pela sua resistência, viu? Quem gosta fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuidem, não se esqueça. O que nós somos? O que nós queremos? Justiça. Não é vingança. É justiça. Que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Só isso, mais nada. Tá bom? Justiça, sem anistia, somos resistência. Não se esqueça de deixar o seu comentário e toca no like. Ó, a voz está começando a melhorar. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.